Fala galera, aqui quem fala é a Bia Ribeiro, direto do Sistema Stark de Educomunicação, na Escola Costa e Silva, em Guarapari, Espírito Santo. Estou aqui de novo com mais um Pod Stark e hoje eu trouxe um convidado mais que especial para vocês. Estão curiosos? Roda a vinheta! Voltamos e o convidado mais que especial aqui que eu tenho para apresentar para vocês é o Rômulo Lira. Fala aí. Bom convite, obrigado pelo convite. Rômulo, se apresenta para a gente. Então, eu sou professor da rede municipal, trabalho há 12 anos aqui na educação, diretamente. Hoje estou dentro do complexo esportivo, trabalhando com esporte, na verdade, é natação hoje. Natação, né? Rômulo, para a gente iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre questão da saúde física. Quais são os benefícios que a natação fornece para quem pratica? Então, a natação é um esporte completo, com baixo impacto. Isso já é um fator positivo que ele diminui, vamos dizer, uma pessoa que tenha algum problema estrutural, ela já tem uma vantagem de não atrapalhar, né, esse desenvolvimento, se você tem algum problema de saúde e tudo. Então a natação, por ser completo, ele também tem essa valência de não atrapalhar qualquer pessoa que pode, vamos dizer, a pessoa tem um problema de articular, um problema ósseo, um problema, uma lesão, ele muitas das vezes faz até essa recuperação na água. Então a natação, por ter essa baixo impacto, ele também é um ponto positivo. Sobre valência, é um esporte, né, como o outro, é um esporte como um todo, ele tem todos os benefícios, né, a atividade física em si. E quanto ao fator mental, como que a natação fornece e beneficia as pessoas que estão procurando ela para reduzir estresse, liberar mais dopamina, ter um hobby? O que você tem a dizer? Então, voltando a falar sobre a questão da prática esportiva, a natação é mais uma. Eu acho que não só a natação, como todos os outros esportes, né, a gente tem que se identificar, sentir bem. Tem gente que não gosta, mas até mesmo por causa da técnica, você muda a questão da sua respiração. A respiração fora da água, a gente puxa o ar pelo nariz, né, e solta pela boca. E na natação é invertido. Você respira pela boca e solta pelo nariz. Então já muda uma questão de uma prática respiratória. Então muitas pessoas que não praticam, às vezes não vão optar pela natação devido a alguns fatores. Uma dessas é a questão da adaptação fisiológica, que é você mergulhar, né, conseguir fazer um deslocamento sem cansar tanto. Muitas das vezes você fala, poxa, é tão bonito ver a pessoa nadando lá no mar, nossa, ele nada tão devagar e tão tranquilo, parece que é tão fácil. E na verdade é uma adaptação ao meio líquido. Então assim, muitos não procuram por isso, mas eu recomendo, porque depois que você passa dessa adaptação fisiológica, é uma atividade fantástica, que te dá não só oportunidade de trabalhar dentro da natação em si, fazer a natação numa academia, ou num clube, ou num espaço público como o nosso, mas você poder despontar outros espaços, como o mar hoje, né, hoje tem o chamado águas abertas, que o pessoal fala, natação no mar. Não é natação no mar, é uma outra modalidade, se chama águas abertas, que te dá a oportunidade de trabalhar com um snorkel ali, ver o fundo do mar, ou um trabalho, uma atividade de apneia, você usar um snorkel, uma coisa, mergulhar ali 5, 6 metros e olhar nas partes rasas, seja aqui em Guarapari ou em algum recife, algum lugar que tem águas rasas, que você possa observar. Então, isso vai te dar uma condição. A natação é maravilhosa, quem nunca participou, eu acho interessante ter essa experiência e passar essa fase, porque depois que você faz essa adaptação, acabou. Você vai ver um momento maravilhoso.
E você, durante a tua explicação aí, você falou sobre a questão da respiração durante a natação, que durante a natação é ao contrário. Você já viu ou saberia nos dizer se esta prática auxilia a problemas respiratórios, a pessoas que têm problemas respiratórios, pode auxiliar a natação? 100%, por dois fatores. O fator pressórico da água, há uma pressão inversa, como por exemplo, o nosso corpo tem líquido. Então, você entra numa piscina no mar, há uma pressão. O que eu vou te explicar? Você pega um balde de água, um balde vazio, e vira ele ao contrário. Ele tem um ar ali dentro. Nosso corpo também tem. E ele tem um líquido dentro do nosso corpo, que sofre pressão inversa. Quando a gente, você tenta afundar esse balde com ar, ele cria uma pressão inversa. Há pouco tempo teve um caso de um navio, não, foi um submarino que estourou no fundo do mar, que ele amassou todo, explodiu. Então, isso é o fator pressórico. Eu vou falar sobre uma coisa que aconteceu nas mídias, né? Então, esse fator pressórico acontece no nosso corpo, e isso ativa a circulação. Esse é o primeiro fator. Esse fator inverso é uma excelente atividade, vamos dizer. O pessoal que faz massagem linfática, né? O estímulo das glândulas linfáticas. Na natação, é uma drenagem linfática natural. É muito comum a pessoa que não pratica, começa a praticar, fala assim, nossa, eu faço atividade, eu fico desincho na hora, por causa desse fator pressórico. É um dos fatores, né? Tá ligado também, se você tiver uma circulação bem comprometida, pode ser que isso não faça um retorno imediato, mas vai ter uma melhora. E na questão do pulmão não é diferente, porque a gente tem que fazer o quê? Você vai fazer um exercício respiratório, vamos dizer um exercício respiratório, pós-operatório. Eles te dão uma maquininha, já vi isso várias pessoas, para você ficar soprando, para subir umas bolinhas. Então, aí você pensa, para que eu faço aquilo ali? Para forçar a trabalhar o meu condicionamento respiratório. Ou porque eu vim de uma cirurgia, eu preciso trabalhar aquilo, ou porque eu estou tendo uma maturação um pouco de oxigênio, preciso fortalecer o meu pulmão para que eu possa captar, ter maturar mais o oxigênio dentro do meu corpo. Eu não vou entrar na área fisiológica não, mas vou falar bem assim, simples. A segunda parte se eu nado e faço força inverso, porque eu tenho que soltar o ar aonde? Embaixo da água. Então eu tenho o fator pressórico, eu ainda tenho que soltar água numa pressão que está ao inverso de mim. Então eu vou fazer uma força pulmonar maior. Entendeu? Então isso ajuda assim. Se a pergunta se melhora, 100%. Problema respiratório é muito recomendado a natação. Eu tive meu tratamento interrompido de bronquite na infância, a natação na minha vida entrou devido a um problema de respiratório. Eu tinha as minhas crises iniciais devido ao cloro, tempo e tudo, mas com o decorrer da prática da natação, minha bronquite nunca mais voltou, nunca mais tive. Não é assim, teve um esporádico, não, nunca mais tive. Então assim, eu falo que foi houve a questão medicamentosa, mas a prática esportiva na natação veio a me recuperar dessa bronquite. Nossa, caracas, uma explicação em tanto, né, pessoal? Bom, o que você poderia pontuar pra gente do que a natação tem de maiores benefícios em relação a outros esportes aquáticos? O que chama mais atenção, assim, na natação para você? Você fala, poxa, entre um esporte aquático, entre a natação, você indicaria para qualquer pessoa a natação por esses motivos? Então, eu sou apaixonado pela natação, mas eu sou apaixonado pelo esporte num todo, né? Eu gosto muito da natação, sempre foi um esporte que eu admirei, tinha muita vontade de trabalhar com alto rendimento ou só com a natação, me identifico muito com ela. Mas eu sou apaixonado por todos os outros esportes. Então, assim, eu não posso falar que um é melhor ou o outro é melhor. Só que vamos fazer uma defesa da natação. Com certeza. Eu vou voltar naquilo que eu falei anteriormente. É a questão do baixo impacto. Uma natação saudável, como por exemplo, você entra hoje numa academia para aprender a fazer natação. Então, só em você não sobrecarregar as articulações,
você fortalece a musculatura sem sobrecarregar as articulações, claro, procurando um profissional adequado, um profissional que realmente conheça o que está fazendo, porque a gente vê barbáries aí hoje, né, até na internet, pessoas propondo atividades como utilização, às vezes, de uma caneleira ou uma sobrecarga para o iniciante, não, seja qual for a prática de uma natação, outra, e se não for o exercício específico e você não fizer uma avaliação mais detalhada, você pode lesionar. Agora, voltando para uma normalidade, entrou numa academia para fazer, vou procurar algum esporte, seja academia, clube, eu recomendo a natação devido ele não ter esse impacto direto. Fortalecimento, mantém a articulação saudável, né? Baixo impacto e aumento da força muscular e cardiorrespiratório, enfim, aí vai um monte de valências físicas que a natação promove. Então, eu vou defender a natação nessa parte. Mas sou apaixonado pelo basquete, como brasileiro futebol, né? Obviamente. Sou vascaíno de coração, não posso deixar de registrar isso. Isso é a parte principal desse podcast, tinha que deixar registrado, né? Vai ficar registrado. O Vasco é a minha paixão, então vou defender o futebol também. Mas aí eu volto, uma coisa é a prática esportiva, a outra é alto rendimento, tem que separar. A natação de alto rendimento, ela requer um cuidado muito grande, porque há lesões, como qualquer outro esporte, é sobrecarga para os atletas, é um outro momento. E a natação, né, a prática da natação como esporte, como uma atividade física, aí sim é uma outra coisa. E você, durante a nossa conversa, citou que você teve bronquite, né, logo na tua infância, e a natação auxiliou muito por problemas respiratórios e tal. E me surgiu uma dúvida, e você como profissional provavelmente vai sanar. Qual é a idade ideal para você inserir alguém na natação? Uma idade que você diria... Há algumas controvérsias, né, no meio acadêmico sobre esse tema. Nós viemos do meio líquido. Você nasceu, Sim. Você estava lá no líquido amniótico. Isso, exatamente. Então, você estava no meio, então nós somos do meio líquido. Uhum. Tecnicamente, quando a gente nasce, muitos fazem partos naturais. Naturais dentro da água. Eu tenho até um primo, Rodrigo Lira, nós somos nativos daqui, porém os nossos pais, quando na juventude, foram para o Rio de Janeiro. Então, alguns tios ficaram por lá, alguns ficaram por lá. Eu fui criado no Rio, né, mas eu sempre falei, quando eu me formar, eu volto para a terra natal da minha mãe e aqui estou, não pretendo sair. Então, eles fazem esses partos naturais dentro de banheiras. Sim. Por quê? Primeiro porque diminui a pressão, o fator pressórico de novo, há uma facilidade maior, né, dentro dessas banheiras. Eu não conheço muita técnica não, mas eu sou admirador desse trabalho natural muito bacana que ele faz. Então, na questão da idade, volto a falar, né, a questão da idade tem esse problema da literatura. Uns dizem que é bom logo quando nasce, a partir dos 6 meses, as academias recebem com 6 meses, porque tem a questão das vacinas, né? A criança ainda é muito nova, tem aquele medo. Em algum, já vi na literatura 3 meses. E eu trabalhei muito com natação para bebês. Eu não vou ficar falando coisas aqui polêmicas, porque tem donos de academias, amigos meus, né? Então eu não posso criar uma polêmica. Eu acho que tem que partir muito dos pais. Eu vou deixar por conta deles a partir dos 6 meses, por conta deles de escolher. E há a literatura que diz que é importante que ele tenha um pouco mais de autonomia, né? Ele tem um pouco mais de autonomia para que ele possa ter uma prática. Por quê? Porque nem toda criança há uma formação de um todo, e nem toda criança tem uma sensibilidade e nasce com os reflexos que ele deveria nascer. Sim. Como, por exemplo, quando a gente está na natação infantil, eu assopro o rosto da criança, que não é uma coisa que todo mundo recomenda, é uma manobra que você faz. Quando ele faz isso, ele trava a glote. E quando ele trava a glote, você mergulha ele e ele não afunda. Existe vídeo que o pessoal nada com a criança debaixo d'água e tudo. Só que nem toda criança tem um mecanismo perfeito.
vamos dizer, de 100 crianças, vou chutar aqui uma, pode ser que não tenha, mas se você não tiver essa uma, então tudo tem que ser muito perceptivo. Então esse envolvimento, vai fazer natação, esse envolvimento da mãe dentro da água com a criança, perceber, ver que ele faz um engasgo muito fácil. Sim. Esse soprar, eu sempre falo, nunca pode ser de uma colônia diferente. O que é colônia diferente? Você tem uma colônia de bactérias diferente da minha, sim, porque a gente não convive junto. Então esse soprar do professor, de repente não é interessante, de repente essa manobra seja feita com a mãe dentro da água e tudo, porque ela tem a mesma colônia. Então essas preocupações são detalhes técnicos que é importante ter. Então assim, e não são passadas às vezes num curso que você compra, um curso que você vai. Eu vejo muito aulas shows sobre tratamento com bebê. Eu acho que quando um profissional buscar um curso para fazer para trabalhar com criança num todo, ele precisa especializar um pouco mais, porque a água ela é tão benéfica, mas ela é perigosa. Então, por ser perigosa, todo cuidado é pouco. Então, uma faixa etária, se o pai optar, aí eu vou deixar para os pais, tá? Sim. Vou me comprometer nisso não, porque há controvérsias e quem vai assistir também tem os donos de academias, né? Os professores. Sim. E aí pode gerar críticas. Tem que ser construtivo. Então, deixa aberto. E vai muito dos pais, há uma percepção sobre a questão da prática, observar os profissionais que estão trabalhando, né? São realmente credenciados, não são estagiários que estão ali aprendendo. Às vezes, infelizmente, ele precisa estar ali, o professor se ausenta, dá uma responsabilidade, ele vê um vídeo ou outro, eu vou dar ali uma atividade, não é dessa forma. E só para fechar, eu vou deixar assim registrado, eu fui dar personal numa casa no bairro de São José, e era uma amiga de família antiga, ela teve um filho, eles compraram uma casa com piscina. E ela simplesmente viu que ele era muito agitado, que gostava muito de água, e eles me contrataram para atender. Fiquei uns 8 meses ensinando ele a nadar, aprendi a flutuar. 1 ano e 8 meses ele tinha 1 ano e 8 meses. Nossa. E aí comecei a trabalhar a questão toda, essa estruturação e tudo, e ele começou a entender a flutuação, a mergulhar debaixo com 1 ano e 8 meses. Quando, aí chegou os finais do ano, a gente estava, aí finalizou, isso foi no começo do ano, mais ou menos para julho e tudo. Quando foi no final do ano, ele tinha uns 2 anos já, 2 anos, fez 2 anos e alguma coisa, eles pula a janela da casa, vai até a área de piscina e entra na piscina. E ele começa a rodar ali dentro da piscina. E ele pulou e não morreu afogado diretamente. E não morreu, graças a Deus. Ele desmaia. Ele broncoaspira porque ele desmaia. Mas ele conseguiu se salvar do afogamento inicial porque ele tinha feito aula. Olha um ponto de interrogação. De natação comigo. Então, assim, ele nasceu de novo, a gente sempre fala disso, esses dias ela me ligou, falando que ele está enorme, maravilhoso. Eu falei que tem que marcar de vê-lo. E eles fazem a animação inicial, uma pessoa, ela estava com uma secretária que trabalha na casa deles, e ela foi até a frente, uma pessoa fez uma animação, eles rapidamente e levaram ele, fizeram todo o tratamento, ele ficou bom. Mas se ele não tivesse, aí fica um ponto de interrogação, pode ser que ele sim, como não. Tem aqueles bebezinhos que você joga na água e ele vira de barriga para cima? Sim. Pode ser que aquilo aconteça, mas pode ser que não também. Entendeu? Na verdade, ele ficou cansado de nadar e acabou desmaiando e broncoaspirando. Mas, tá bem. Tudo é um ponto de interrogação. Tem que fazer as avaliações. Mexeu com criança, ponto de avaliação. Uma idade excelente para iniciar a natação, 4 anos de idade. 4 anos, né? Sempre com os pais presentes. Mas tem que estar ali olhando. Não é entrega a um professor e vou embora, não. Tem que estar ali presente. Você contou aí essa história e também é muito interessante a gente saber como é lidado, como os professores lidam com os alunos que têm medo de água. Nesse caso aí que você falou, o menino amava água, né? Gostava muito de brincar. E quanto aos alunos que não se interagem tão bem, como que é a abordagem? Eu tenho 2 pontos, né? Eu vou falar de 2 realidades. Eu trabalhei com grupos pequenos dentro de academias e clubes, não só aqui como no Rio de Janeiro.
E eu tenho uma abordagem lúdica. Eu vou brincando, eu vou recebendo. Eu sou muito falado aqui na cidade, né? Que o professor Romulo, nossa, eu quero fazer aula com ele, né? É muito bravo. Como eu lido com 20 crianças e eu sozinho, 15 crianças eu sozinho, então dependendo da faixa etária, vamos dizer, 15 crianças para um professor. Na natação, então assim, às vezes eu trabalho tudo em atividade em grupo. Você tem que falar a linguagem dele, mas você tem que ter a disciplina dele. Então, Sim. a primeira coisa que eu faço com todos eles é a questão da segurança. Eles aprendem a reconhecer o espaço que eles estão, que ali há uma profundidade, que eles não podem tocar no amigo, porque o amigo pode também se afogar no momento que você encosta e ele não está segurando, ele não está com algum apoio. Então, todos esses cuidados eu tomo na questão. Então, eu não trabalho muito lúdico no espaço que nós temos aqui. Eu não trabalho muito lúdico, eu trabalho o ensinar a nadar. Eu ensinar a ter uma responsabilidade aquática. Primeiro porque a gente tem praia para todo mundo lá aqui. Sim. Sei quantas praias tem aqui. Aproximadamente 53. É muita praia. Então o que acontece? Agora a praia é linda demais, né? Venha viver no sonho lindo. Aí, então assim, então nós temos muitas praias, temos clubes, temos o Sesc em Queiroz. Então a primeira coisa que eu faço é fazer com que eles aprendam a nadar. E nadar não tem nada a ver, vou aprender a nadar os 4 estilos olímpicos. Não, aprender a nadar é uma natação utilitária. Mergulhar, saltar, botar o pé no chão, voltar, rolar, flutuar de barriga para cima, flutuar de barriga para baixo, né? Em decúbito ventral, decúbito dorsal. Então isso eu ensino para eles aprenderem a conhecer o corpo deles dentro d'água. Primeira coisa que eu faço. Eu sempre brinco, pessoal, mas meu filho em 2 aulas aprendeu, não tinha pavor de água, aprendeu a nadar. Primeiro você conquista ele para você. Depois ele para a água. Então, se você não tiver essa empatia, você não conseguir trazer ele para você, ele confiar, você não pode fazer nada que ele não queira. Você não pode empurrar ele, segurar ele, puxar ele, nada disso. Tudo você fala para ele fazer. Aí ele tem muito medo. Traz ele para ter confiança em você. Uma manobra que eu faço muito com os menores lá, porque a gente atende muita criança, então a gente criou um critério de 6 horas, né? De 6 anos, 6 anos. Então, em alguns momentos eu entro na água e coloco eles, o que está com muito medo nas minhas costas, ou boto no espaguete, seguro ele aqui do meu lado, ele vai comigo, num flutuador, enquanto os outros que já aprenderam, já estão ali na borda, acertando os comandos e tudo. Mas você não pode afundar ele, nem puxar ele, ou empurrar ele, se ele perder a confiança na pessoa que é principal, que tem que dar toda a segurança e toda a confiança nele, ele vai ter muito mais dificuldade. Agora, há crianças que passam aí 4, 5 meses e não conseguem. Não, às vezes, uma criança com autismo, ou uma criança com uma limitação, com alguma outra limitação, ou uma criança que teve algum trauma. Então, às vezes, você tem que trabalhar esse trauma, ou você tem que trabalhar qual é a realidade dele, né? Eu tive um aluno que ficou, Pedro Henrique, saudade de você, Pedro. Volta lá, passou por uma cirurgia, ele passou 6 meses cantando, olhando para o céu, e eu dava sempre o comando. Todo dia eu falava, Pedro, você entra com o grupo. Ele não sentava, não se comunicava, não verbalizava, aí ele só cantava, e olhava muito para a mãe, mas não tinha contato visual comigo. Desses 6 meses ele resolveu sentar. Depois ele resolveu, foi até engraçado que foi num dia que o professor que já era professor, mas ele estava fazendo complementação de licenciatura, que é o professor Humberto, um abraço também, professor Humberto, e ele estava trabalhando esse dia. O Humberto falou, Humberto tinha muitas técnicas, que ele falava muito parecido comigo, o pessoal até chamava assim, ó, Rômulo Júnior lá. E o Humberto chega e fala, Pedro, senta aqui, ele veio. Eu falei, Pedro, o que você deu para ele? Prometeu o quê? Uma bala, um doce? Ele sentou. Aí eu automaticamente não esperei aquele momento passar. E falei, ok, todo mundo para a água. Ele desceu. Então, assim, foi um ganho. Hoje ele aprendeu a nadar, passa áudio. Tio Rômulo, prepara, vai, faz áudio para mim no WhatsApp da mãe, manda, me pega assim na minha bochecha, me beija, me abraça. É bom demais, né? Isso é uma das coisas gostosas do seu professor de natação, professor, essas retribuições.
Então, o Pedro é um presente que Deus me deu e eu tenho essa experiência, como outras, né? Eu tenho o Adrian também, que teve também um tempo um pouquinho mais curto que o dele, mas demorou também perdendo medo. Enfim, vários outros alunos lá que conversa maravilhosa. Pessoal, vocês que estão acompanhando aí, estão gostando do papo? A gente vai fechar o primeiro bloco e fiquem aí, porque já já tem mais. Roda a vinheta! Voltamos, pessoal, agora para o segundo bloco. Pessoal, o segundo bloco está interessantíssimo, pessoal. A gente estava, eu e o Rômulo aqui, nesse corte, nós comentamos com muita ansiosidade. A gente está a fim de falar sobre esses troféus aqui que vocês estão olhando. É muita coisa boa. E eu vou passar a minha voz agora para o Rômulo, para ele falar um pouquinho o que é isso, falar um pouquinho das nossas conquistas de 2024, para a natação, para o Espírito Santo, para o complexo. Fala aí, Rômulo. Então, esses são alguns, né? Apenas alguns. As pessoas que convivem do meu lado, eles falam muito assim, você é metido, né? Você é muito... Eles chamam de galácticos, né? Os galácticos do complexo. Tenho o professor Ezequiel, que trabalha a Raquel, e outros professores trabalham, o professor Birubiru, trabalha com alto rendimento, Matheus, hoje tem até uma atleta que está nos representando no Sul-Americano. E primeiro eu tenho que começar agradecendo ao professor Isaac, né, a pessoa do Isaac e a professora Tamile, nossa ex-secretária, que acreditaram na questão do alto rendimento. Desde quando abriu o complexo eu venho pautando, né, pedindo essa oportunidade de trabalhar com alto rendimento. Tudo era muito novo, a gente foi experimentando outras coisas. Em 2016 a gente já conseguiu levar as crianças, né, para participar, inaugurou em 2016. E em 2016 mesmo a gente já conseguiu levar algumas crianças para participar do campeonato escolar, escolar, né? Todas as escolas, não tinha nenhum critério de participar de federação ou ter um clube, não. Só você praticar natação e poder ir. 2017 também foi um ano bom. 2018 também no outro conseguimos participar, tivemos algumas premiações. E em 2018 nós conseguimos classificar 2 atletas para o Campeonato Brasileiro Escolar. Foi o nosso início, né? E não tinha treinamento de alto rendimento ainda. Fazia ali no meio das crianças mesmo, pegava um horáriozinho depois por fora ali para poder trabalhar, às vezes vinha no sábado e trabalhava um pouquinho a mais. Quando foi 2019, foi dado essa extensão para que a gente pudesse começar a trabalhar com alto rendimento. Já apareceu mais 2 atletas também que foram o brasileiro. Quando foi 2021, a gente deu mais um horário. Sim. Quando foi em 2021, a gente abriu 2 turmas, uma intermediária e uma avançada. Aí foi quando eu falei que o Isaac e Tamile acreditaram nesse projeto, né, e me deram essa credibilidade. Aí despontou. E aí em 2021 eu fui convocado, 2019 foi dada a oportunidade, 2021 foi acrescentado após pandemia. E em 2021 nós tivemos 2 atletas, e em 2022 nós tivemos 10 atletas na seleção capixaba. E além disso, nós fomos convidados pelo Clube Alves Cabral para integrar o grupo deles também, para participar de competições de clubes, né? Nesse ano de 2022 foi um ano ímpar, a nossa equipe de 4 atletas bons transformou em 27. Nossa. Logo porque, eu não sei, mas essa terra aqui é maravilhosa, né? É maravilhoso. Guarapari tem um doce, isso aqui, as crianças parecem que nascem com algo diferente no sangue, tem muitos atletas bons, muito mesmo. E a gente fez um trabalho muito lindo. Fechamos o ano, né? Quando foi, eu te falei, tivemos um número expressivo de classificados. Quando foi
2023, nós desvinculamos do Álvares e fizemos o próprio complexo como clube também, porque ele é reconhecido pela Federação Aquática como um centro esportivo, como o ABB é um centro esportivo, sim, como outros, não precisa necessariamente ser um clube esportivo como o Guarapari Esporte. Aí nós temos o troféu de lá, que foi 2023, esse aqui é 2024, do lado, que fomos campeões estaduais. E o segundo, bicampeão estadual. E aí tivemos premiação isso estadual, né? Vou falar de brasileiro. Tivemos premiação de melhor atleta do estado, que temos a Isabela da Costa, temos a Ana Clara Lourenção, que é da escola Costa e Silva, é aluna da escola Costa e Silva, está tendo um ano ainda. Nós temos a Isabela da escola da Algisa, então sempre das escolas, né? E vieram comigo desde 6 anos, nada comigo de 6 anos. A Ana Clara Lourenção tem até uma história engraçada com ela, porque a Ana, ela tinha pavor de água, pavor. E por muitas vezes ela pediu para sair da água, não queria fazer mais aula, porque ela não gostava, aquilo que você falou inicialmente, sim, aquelas perguntas. E hoje é uma atleta de alto rendimento, trazendo os resultados para o município, para o estado. E sobre as premiações, então, em 2023, nós tiramos a invencibilidade do Álvares Cabral de 20 anos. O Álvares não perdia há 20 anos para ninguém. E a gente tem esse mérito aqui, aquele troféu dourado lá, de 20 anos. Eu acho que esse foi a marca, os outros são consequências, né, de um bom trabalho. Temos uma medalha ali bem bonita que eu trouxe para expressar. As crianças têm várias medalhas aí. Aquela tem até o símbolo da Praça do Papa, e que vem com esse troféu do meio, que é o campeonato estadual, esse no caso da categoria juvenil. Sim. Troféuzinho menor ali embaixo é de técnico, né? Tinha que trazer. Não podia deixar. 2022, 2023 eu ganhei, 2024 eu ganhei como índice técnico. Como funciona isso? O atleta que teve o melhor desempenho, né, naquela sim, faixa etária. Esse eu ganhei aquele eu ganhei com a Ana Clara Lourenção, e um outro eu ganhei com a Isabela da Costa, né, que a gente chama ela de Belinha, que é um fenômeno, uma natação muito boa, muito dedicada, muito envolvida, a família também é muito envolvida. Um abraço, Belinha, a Suana. E todas as outras meninas, os meninos são fantásticos. A pessoa fala muito assim, pô, você tem muitas meninas, né? A pessoa fala, vai pro balé. Não sei porquê, mas lá no complexo há uma procura muito grande da menina para a natação. Os meninos, às vezes, demoram a se interessar e ter aquela responsabilidade na prática da natação de alto rendimento. E as meninas são muito fissuradas. Eu tenho a Rafaele também, que é maravilhosa, que também participou de campeonatos brasileiros, a equipe toda, né? Nós tivemos 26 atletas esse ano competindo no brasileiro de clubes. Eu não trouxe os troféus aqui, mas estão... Não caberia na mesa, não caberia na tem mesa. um troféu. Nós ficamos em segundo lugar, o Espírito Santo, né? Sim. Representando o Espírito Santo, só que nós trouxemos para cá, não foi para Vitória, para a federação, porque nós tínhamos um número de atletas. Fechamos um ônibus, foi muito bacana. Então temos atletas com medalhas de brasileiro também. E aí tem, eu te falei da Águas Abertas, que é uma segunda modalidade, esse de cá, que está escrito Ana Marcela nele, que é o troféu Ana Marcela de Águas Abertas, que é da categoria menor, que chama Petis Mirim, né? Mirim e Petis. São crianças mais novas, com 8, 9, 10, 11 anos, né? Então, eles até 12 anos, que participam de uma outra modalidade. Tem a Copa Brasil de Águas Abertas e tem o Campeonato Brasileiro Águas Abertas Troféu Ana Marcela, que é esse daí. O Ana Marcela, nós fomos campeões no ano 2022, campeões de 2023 e 2024 nós tínhamos um campeonato anterior, foi um dia antes, então minha equipe não foi completa. Nós fomos com meia dúzia de atletas e aí ficamos em segundo lugar. Mas eu falei que é um segundo sim, primeiro. Por que é um segundo primeiro? Porque o que ficou em primeiro lugar é o professor Juliano, que eu gosto muito, tem um trabalho fantástico aqui na cidade também com natação, atletas
que também ganharam prêmios brasileiros, estaduais. Uns já passaram por mim, estão com ele, a gente faz muito essa troca. E foi meu estagiário e é meu compadre, né? O padrinho da minha filha. Nossa. Foi meu estagiário, hoje é professor, reconhecido, faz um trabalho fantástico, busca sempre formações a mais. Um abraço, Juliano, né? Faz um trabalho bacana também. Então, ele levou o troféu para Guarapari de primeiro lugar. Então, eu falo que é um primeiro, um segundo com gosto de primeiro. Minha equipe não estava, vou dando desculpa, né? Minha equipe não foi completa. E por não ter sido completa, a gente não conseguiu trazer o troféu para o grupo. Mas eu acredito que seja um primeiro, porque se voltou para Guarapari também. Está tudo em Guarapari. Sim. E para fechar a questão dos campeonatos, nós temos aí vários atletas maravilhosos. Temos Larissa, França, temos Jocha, os meninos chegaram agora nos Jogos da Juventude. E eu não falei, né? Sou técnico da seleção capixaba, tanto de clubes como dos escolares, tanto infantil e juvenil, né? Os jogos de clubes, eles fazem um convite, né, a uma hierarquia. Nós temos um coach no estado, que é o professor Alexandre Antunes, temos o Marcos, temos a professora Daniele, tem um grupo de professores. O nosso coach, que seria o que mais faz atletas em campeonatos brasileiros, é o Alexandre, e campeões brasileiros do Alexandre. Depois vem o Marcos e eles fazem uma associação. Como eles estão envolvidos em outras atividades, abre o convite para o meu nome para clubes, né, na associação. E para o escolar é meritocracia. Tipo, quanto mais atleta você bota, eles te convidam. Só que eu acabei criando uma família ali na Secretaria de Esporte. Sim. E eles falam, a primeira pergunta terminou, quantos atletas você foi convocado? Eles ficam assim perguntando, para ver se eu vou ou não. Eu falei, calma, foram 6, foram 5, não, classificou, para deixar. Aí eu estou junto e é mais uma coisa que eu participo. Enfim, tem uma estante lá no complexo de troféus, depois você dá uma passadinha lá. Com certeza, eu faço questão de ir apreciar. E diante de tanta felicidade e alegria que a gente tende a compartilhar com Guarapari, com a Secretaria de Educação, com o Complexo, com o podcast aqui no sistema, eu gostaria que você falasse os maiores desafios que você passou nessa trajetória aí como profissional, como professor de tantos atletas. Tem 3 coisas que... Eu vou falar 2 coisas rápidas para eu não chorar, né? Que é a perda dos entes queridos, né? Eu perdi um amigo que foi meu estagiário também, professor, eu trabalhava até na academia Oasis, e foi um dos estagiários que eu peguei lá dentro de casa. Se os pais dele estiverem vendo isso, né? Que é o professor Leandro, que infelizmente a pandemia levou ele. E meus pais também, que foram na época da pandemia, meu sogro, que também foi na época da pandemia, e tios maravilhosos também foram na época da pandemia, pós-pandemia também por sequelas. Eu acho que esse foi o desafio desses 4 anos que a gente vem trabalhando, 3 anos que vem trabalhando com alto rendimento e pegou esse pós-pandemia. Eu não vou estender isso não, né? Mas eu sou o que meus pais me fizeram. Eu fiz escolhas. Claro, a gente faz escolhas, mas eu sou fruto deles, né? De amor, dedicação, envolvimento, e as pessoas que passam ao nosso redor. E a dificuldade do relacionamento. Eu acho que a gente tem que sempre fazer essa reflexão profissional, vocês aqui, num todo, o relacionamento. Nós somos de culturas diferentes. Não é só de estado, é de culturas diferentes, famílias diferentes. Eu estava vendo esses dias um rapaz que fala sobre stand-up, faz esse stand-up, falando sobre o carioca, e o outro falando sobre o paulista, eu observo muito eles. E eles falam sobre a questão da forma que se falam. E isso às vezes incomoda, porque você quer receber uma fala, você está nervosa, está numa atitude, você quer receber uma fala diferente, e por dentro a gente quer responder aquilo que você está às vezes querendo, mas a gente responde diferente. E aí cria às vezes um impasse profissional. Sim. Então assim, para que até as pessoas compreendam quem você é, elas fazem julgos iniciais. E isso às vezes trava de você poder realmente mostrar o seu potencial.
Hoje nós temos as mídias que mostram mais o cara, um policial bom e um policial ruim, né? Um advogado bom, um advogado ruim, um professor bom, ele está muito na mídia e as pessoas te filmam e tudo, então as pessoas se policiam mal e acabam melhorando até as suas atitudes, porque fala, eu tenho que errar menos. As leis foram feitas para isso, para organizar a sociedade. Só que às vezes nós, hoje por ter mídia, a gente também se policia mais ainda do que das leis. Então, eu tive essa dificuldade. Algumas pessoas ao meu redor não me compreendiam. Pode ser que no futuro eu tenha outras. Hoje eu não tenho esse problema profissional no meio das dificuldades que tive, mas essa foi uma das dificuldades. Que se tivesse visto lá atrás, de repente eu não teria conseguido conquistar tudo isso. Se tivesse tido bloqueio lá atrás, realmente assim, não, o Rômulo, ele é um mau profissional, vamos dizer, por exemplo. Né? Você pode fazer uma avaliação de tudo que a gente conversou aqui, mas você não convive comigo. Eu posso falar coisas que te agradam, mas você não convive comigo. Mas no momento que você conviver comigo, você vai me conhecer. Me conhecendo, você vai ver que não é aquilo. Sim. Ou você pode dizer que é aquilo também. Uhum. Entendeu? E esse foi um grande passo. Para chegar nisso, eu não desisti. Eu falei, eu sou, eu quero, eu faço e eu vou. E eu tô aqui. Salve de palmas pra isso, né, gente? É uma história de tanto, um momento que você citou aí tenso, senti até uma tensão na nossa fala aqui, é uma emoção. E eu gostaria, é possível, o pessoal ali de casa com certeza vai ver aí no vídeo. Eu gostaria que você falasse como foi para você assistir seus alunos, frutos do teu ensino lá na frente. Então, vou falar de um, né, que é o Pedro. Se emocionar não, não pode se emocionar. Não, mas um pouquinho de água. Agora. Então, vou falar do Pedro. Fala pra gente. Eu recebi o Pedro em 2016 ou 2017. Na ocasião, os pais... Foi a mãe, né? A mãe veio conversar, a dona Twain. E ele era um presente de Deus para eles, porque ele teve uma doença na infância, desenvolveu uma bactéria com muita resistência. Ele teve que... deu uma infecção generalizada, cortou dedos, né? Não tem alguns dedos na mão e tudo. E o Pedro vem comigo desde os 9, 10 anos comigo. E eles falaram que era um presente de Deus. Pedro muito simpático, muito extrovertido, né? Onde ele vai, faz amizade com todo mundo, menino fácil. E o Pedro, a gente some, todo mundo some em 2019, né? Aparece em 2021. Tinha uma competição, que era o Gimnasíade, um campeonato onde o Guarapari teve uma representatividade muito grande no brasileiro, uma convocação muito grande, tanto na natação como no xadrez e em outras modalidades. E eu chamo todos aqueles alunos para começar a fazer uns treinos. E o Pedro, na infância, ele tinha um sobrepeso. Não vou falar uma obesidade porque eu teria que ter feito uma avaliação, vendo um médico ter feito uma avaliação com sobrepeso. E ele volta assim com um corpo atlético, né? Que passa pelo aquele estirão, né? Lá com seus 15 anos, um corpo todo atlético, e fala, oi professor, eu tomei um susto. Ele e os outros que eu tinha, Maria Clara Pilbini, Diogo, enfim, todo mundo bem grandão. Eu fiquei tudo assustado, falei, gente, que são 2 anos fora, justamente no período do estirão deles. E aí o Pedro volta a nadar comigo. Aí ele já consegue classificação para o Gimnasíade e participou de 2 campeonatos brasileiros, além desse Gimnasíade, que é um brasileiro, participou de mais 3 campeonatos. Nós fomos para um brasileiro, foi super interessante, tem um professor Rodrigo, aquele que faz as musiquinhas de matemática, lá não é Rodrigo não, é Rodrigo sim o nome dele, lá do Rio de Janeiro, um carioca que faz uns funks, um negro, forte, eu esqueci o nome dele. Rodrigo Sacramento. É Rodrigo não sei o que Sacramento. O sobrenome é Sacramento e o nome dele é Sacramento. E aí Sacramento chama ele, quem quer fazer uma apresentação em cima do palco. E ele já tinha feito, durante os campeonatos, apresentado muito bem e tudo. E aí tem um momento de lazer lá nesse campeonato. Ele sobe. Eu não sabia que ele sabia cantar e canta uma música em inglês.
Aí o Sacramento é a outra professora, né, que é contratada pelo Comitê Olímpico Brasileiro para fazer um momento de entretenimento com eles, faz aquela brincadeira das cadeiras e vira para trás e faz um vídeo ao vivo com ele para o Brasil inteiro tá vendo ele cantando tudo. Aí ele ganha o Bamba, a Bamba, né, que é o mascote do COLE, dos Jogos da Juventude, e aí é uma sensação. Após isso, a gente sai de lá e tudo, ele se formou, ele fala, eu vou fazer educação física. Por isso que eu me emociono. Vou fazer educação física. Pô, que legal, Pedro. Pô, legal, mas seus pais sabem disso? Não, já conversei, tá tudo certo. Aí faz a prova, passa, inicialmente vai fazer faculdade de educação física. Hoje ele já está trabalhando em todos os eventos. É da seleção capixaba da equipe dos Jogos Universitários Brasileiros, foi para o Brasileiro de Universidade também disputar. É árbitro da Federação Aquática Capixaba, porque esse ano nós não tivemos o apoio direto do governo do estado, eles dão algumas bolsas. Aí eles finalizaram algumas, só vão iniciar agora no ano seguinte as bolsas. Não sei se é por causa do período de transição que teve as eleições, eu não sei direito, mas eles dão os estádios para algumas modalidades na Secretaria de Esporte, né? E aí ele foi convidado também, né, pela professora Joelma, que hoje é secretária, para estar lá, só que essas bolsas não saíram para estar trabalhando como estagiário lá. E é um cara que me apoia em tudo, veio de criança, né, tinha uma obesidade, a natação virou uma prática dele, hoje abriu vários outros leques e tem várias outras oportunidades que já surgiram. Sim. A gente vem fomentando outras ideias, então é como se fosse um filho. Pedro é um orgulho para mim. Por quê? Porque não é só o esporte, é a formação do caráter, né? Vamos dizer, a laptação do caráter e a formação do cidadão. Porque esse é o nosso projeto inicial ali no complexo, é o social. Nosso projeto é social. O que vier a mais vai ser lucro. Tipo, ano passado, nós iríamos construir, esse ano, né, ia ser construído arquibancada com os vestiários da piscina e o melhoramento lateral. Só que o dinheiro não deu, né, tinha outras prioridades, projetos, tudo. E para os próximos governantes fica aí, né, o pedido, ó, resultado tem, vamos trazer a nossa arquibancada, né, a nossa piscina com um pouco mais de cuidado, os vestiários adaptados para as crianças. Fica aí para os nosso futuro prefeito, os nossos vereadores para aprovar tudo isso. Fica a mensagem final aí. Não deixe de apoiar a natação, não. Tamo junto. As considerações finais agora. Fala aí, Romulo. Suas considerações finais. Quero agradecer, né, a professora Carla Andressa, que me fez o convite, em nome da Secretaria de Educação, da professora Sônia Miliguete também. Lembrar da minha amiga, que também eu cheguei a ser, Zé Tamir Madergan, que vai sempre estar no meu coração. Apoiou demais isso aí. Ela acreditou, mudou. 2022 fui homenageado lá no SESC como professor de destaque. E agradecer a você, né? Você é brilhante, linda, fantástica. Essa descoberta também não é do esporte, mas é da comunicação. É da comunicação. Né? Eu quero agradecer aos meus coordenadores, Isaac, ao Kleber, toda a gestão, a Carlinha, que fica lá, a nossa pedagoga do complexo, a nossa equipe maravilhosa. Eu vou falar de todos, né? Aí tem Raquel, tem Thiago, aí tem Matheus que trabalha lá comigo, tem Birubiru, tem Ivan, tem muita gente. É muita gente. Mineiro, Babo, é muita gente lá naquele complexo maravilhoso, que traz alegria, traz amor, aos meus familiares, né? Meus filhos, que me acompanham em tudo isso. Eu só tenho a agradecer a Alice, ao Rian, ao Stanley, a Luna. Esse é o nosso alicerce para nos dar força a sermos melhores a cada dia. É mais do que uma carreira, né, gente? É uma família. O Romulo tem uma família. Pessoal, eu também gostaria de agradecer aqui a vocês. Valeu por ter assistido. Espero que tenham gostado. Até a próxima.